E aí, pessoal, vamos aí para mais uma aula de matemática e hoje nós vamos estar apresentando para vocês o conjunto dos números reais. Para entendermos o conjunto dos números reais, vamos trabalhar primeiro com os números irracionais. O que é um número irracional? Para isso, considere esse seguinte número racional aí, tá? Esse número ele tem um período. O que é o período? É o número que se repete. Você observa que ele é infinito. Então nós já vimos lá dentro do conjunto dos números racionais que toda dízima periódica ela pode ser escrita na forma A sobre B, tá? Então todo número racional ele pode ser escrito na forma A sobre B, ou seja, na forma de fração, com o B diferente de zero, claro, tá? Por que eu estou mostrando isso para vocês, tá? Porque nós temos a seguir um número onde eles não apresenta nenhum período, ou seja, não tem um número que se repita, tá? Como vocês observam aqui, ó, 45, 45, 45, 45 e assim vai, infinito. Esse daqui é infinito, só que você observa que não tem um período, ou seja, ele não tem números repetindo após a vírgula. Tá? Ah, professor, mas aqui tem o 8, aqui também tem o 8, aqui também tem o 8, 8, mas só que você observa que não segue uma lógica. Se eu tivesse aqui, ó, 8, 8, 8 em todas as casas aqui, após a vírgula, tranquilo, seria um número racional. Esse tipo de número aqui, ó, onde você não tem um período, ele é infinito e não tem um período, nós chamamos de número irracional, tá? Você não consegue escrever ele na forma A sobre B, como nós vimos no exemplo anterior, tá? Então, número racional, irracional, ele é todo número cuja representação decimal é sempre infinita, como você observa aqui, ó, é infinita e não periódica. O que quer dizer isso? Não existe um período, não existe número se repetindo após a vírgula. Aí aqui nós colocamos alguns exemplos de números irracionais, tá? Raiz de 2, qualquer raiz que não seja exata, ele vai ser o quê? Um número irracional. O número π também é um número irracional, você observa que ele é infinito e não tem um período, ou seja, não tem número se repetindo. Aqui, ó, também é um número irracional. Ah, professor, mas aqui tem um 7, aqui também tem. Só que você observa que aqui é 70, aqui é 700, aqui é 7.000 e assim por diante. Então, não existe uma repetição de um número após a casa decimal. Então, são 3 exemplos aí de números irracionais. O conjunto dos números reais. O que vem a ser o conjunto dos números reais? Quando nós reunimos em um só conjunto os números racionais e os números irracionais, nós formamos o conjunto dos números reais. E ele é representado por essa letra R. Correto, pessoal? Aí aqui nós temos alguns exemplos de números que pertencem a esse conjunto. Tá? 2 pertence aos reais, menos 1/6 pertence aos reais, menos raiz de 3 pertence aos reais, 1,66, uma dízima periódica aí, pertence aos reais. Então, quando você junta em um só conjunto os números racionais e os irracionais, formamos aí o conjunto dos números reais. Correto? Pessoal, os conjuntos numéricos naturais, inteiros, racionais e irracionais, eles são ditos como subconjuntos de R, pois todos os elementos desse conjunto, eles pertencem também ao conjunto dos números reais, correto? Mas só que existe alguns números que pertencem a um conjunto e não a outro. Por exemplo, vamos analisar aqui, tá? O menos 5, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, ele pertence ao menos 5
ele pertence ao conjunto dos números racionais, e o menos 5, ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, vocês observaram aí que um número pertence a algum conjunto e a outro não, mas todos que fazem parte dos naturais, dos inteiros, dos reais e dos irracionais, eles estão também, eles fazem parte, eles pertencem ao conjunto dos números reais. Pessoal, além desses subconjuntos aí que nós apresentamos para vocês, nós temos outro subconjunto dos números reais, tá? Que são bastante utilizados. O primeiro é isso aí, tá? Representado com esse asterístico aí. Que subconjunto é isso aí? É o conjunto dos números reais não nulos, números reais diferentes de zero. Ou seja, são todos os números excluindo o zero. Esse representado aí com sinalzinho de mais é o conjunto dos números reais não negativos, tá? Ou seja, números reais maiores ou iguais a zero. Então aí você exclui todos os números negativos. Aí você pega os positivos e o zero, correto? O outro subconjunto é com sinal de menos, que é o contrário desse daí, tá? São todos os números reais não positivos, ou seja, são os números reais menores ou iguais a zero. Você exclui todos os positivos, pega os negativos e o zero e forma esse subconjunto aí. Esse outro aí com asterístico e o sinal de positivo é semelhante ao primeiro que nós apresentamos, só que aí nós excluímos o zero, correto? E também os negativos. Então aí é só os números positivos. Da mesma forma, esse outro aí é apenas os números negativos. Você exclui todos os positivos e o zero. Pessoal, todo número ele pode ser representado geometricamente e os números reais não é diferente, tá? Observe só, aqui eu tenho uma reta, vamos representar alguns números aqui, tá? Aqui eu tenho 0, aí eu tenho 1, o 2, o 3, o 4. Aqui são os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Agora vamos representar alguns números que não sejam inteiros, como nós colocamos aí, tá? Vamos representar o número aqui, 4 quintos. Como é que eu represento esse 4 quintos? Para você visualizar melhor qual que é a posição dele, qual que é a localização dele, pega o 4 e divide por 5. Acrescenta um 0, 0, dá 8, 5 vezes 8, 40, para 40, 0. Então é 0,8. 0,8, pessoal, ele está próximo do 1, tá? Observe que é positivo, então ele está próximo do 1 aqui, ó. Então aqui nós temos quem? O 4 quinto. Vamos ver agora o raiz de 2. A raiz de 2 é aproximadamente 1,41. 1,41 está depois do 1, observe que é positivo. Então vai ficar quase próximo da metade aqui entre 1 e o 2. Então aqui nós temos quem? Raiz de 2. E vocês observam que para cada número positivo eu tenho um negativo. Então imaginamos que eu queira representar o menos raiz de 2, que é aproximadamente menos 1,41. Então nós vamos ter aqui, ó, tá? Menos raiz de 2. Então, pessoal, essa daí é algumas representações de alguns números reais na reta numérica, tá? Uma representação geométrica desses números reais na reta numérica. Tranquilo? Então essa daí, pessoal, era a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, nós estaremos aqui. Ok? Abraço e até a próxima oportunidade.